Vamos conversar hoje e ver como nós podemos fazer um viveiro ou um cantinho das plantas medicinais ou uma floreira. Hoje vamos trabalhar com um caixote, com um material reciclável e que nós podemos aproveitar. Os nossos espaços, mesmo que sejam pequenos, nós podemos cultivar na nossa casa, na nossa residência, algumas plantas medicinais e poder, saber a procedência dela, o cuidado dela, o carinho que nós podemos cuidá-las e depois usar na nossa alimentação ou no nosso cuidado com a saúde. Então, nós vamos agora mostrar como nós podemos fazer essa floreira. Com uma caixa, de frutas, que hoje ela é reciclável, nós podemos estar aproveitando, porque nós temos que ter sempre um lugar bem seguro para as plantas, seguro dos animais, seguro da contaminação. Então, um caixote é bem-vindo para esta ideia. Então, aqui nós temos o caixote e nós vamos, como ele tem pequenas aberturas, para nós não perdermos a terra, nós vamos estar fazendo uma forração. Esta forração nós vamos podemos usar pedaços até de pano, um pano de chão que já está um pouco rasgado, nós podemos simplesmente colocar aqui, fechando um pouquinho para nós não perdermos a terra. Ou espalhando ele, porque como ele é um pano, ele vai, já usado, ele vai deixar sair a umidade, o excesso de água, Então, aquilo que a gente tem disponível. Também nós podemos estar usando uns pedaços de papelão, que também ele com o tempo ele vai se decompondo, com a chuva, a umidade e a terra ele vai se decompondo e nós podemos estar então aproveitando. De que forma? Usando então ele aqui, nós podemos usar ele aqui, fazendo dentro do caixote de madeira, colocando o papelão e assim nós vamos estar, no momento agora do preparo, nós não vamos perder por essas aberturas, a terra que nós vamos colocar aqui dentro, ou o substrato. Bem, outra opção e que é a mais econômica e mais prática é usar também um saco de lixo. O saco de lixo, vocês sabem que ele tem uma durabilidade curta. Em poucos meses, 60, 90 dias, ele vai estar podre, e vai se incorporando no solo, no ambiente. Então, nós podemos usar, nesse caso, aqui um saco de lixo, limpo, claro. Nós vamos pegar e nós vamos cortar um pouquinho embaixo aqui, fazer alguns furos, umas aberturas, para a gente não perder, não reter muita água, muita umidade, Vamos colocar aqui, vamos encaixar ele aqui e depois a gente vai cortar os excessos, tá bem? Para não ficar uma coisa também feia. Nós queremos uma floreira bonita, então, além de boa, prática, bonita, para que nós podemos colocar na frente da nossa casa, no jardim ou na horta. Nós vamos encher esse espaço com um substrato e que vocês poderão também usar uma terra do mato, uma terra que seja fértil, com bastante matéria orgânica, vocês vão poder usar e completar este espaço. Então nós vamos fazer agora, nós aqui temos um substrato, nós vamos colocar o substrato nesta caixa, nesse caixote. Então aqui, usamos aqui o substrato, espalhamos ele bem, e damos uma mexida nele para ele ocupar bem os espaços e a gente daqui a pouco não plantar a plantinha, depois a terra ceder e ficar as raízes expostas, E nós vamos completando, porque sempre conforme a gente vai regando, a terra, o substrato vai se acomodando. Então, nós vamos deixar sempre, não vamos colocar até a borda em cima, para a gente poder depois estar completando, colocando um pouco mais
matéria orgânica, de adubo, tá? E nós vamos usar então as plantas. Nós podemos usar, vou virar aqui para vocês poderem olhar melhor. Nós vamos poder usar então as plantinhas. Aqui hoje nós vamos usar o alecrim, né? O alecrim, que é uma plantinha medicinal, aromática e condimentar. Tem várias finalidades. Nós podemos estar usando no tempero da comida, fazer um chá e mesmo para aromatizar o nosso ambiente, o nosso espaço que nós dentro de casa. Então nós vamos usar 4 plantinhas, mas dependendo do tamanho delas a gente pode usar mais ou menos também. Podemos fazer 2 caixotes se vocês acharem a ideia interessante. Então nós vamos colocar aqui, né, e vamos plantar o alecrim. Tá? Essa é uma mudinha pronta de alecrim, né? Aqui nós temos uma alfazema, né, ou lavanda, tá? Como nós chamamos. E também ela é muito boa, ela é aromática, é uma das plantas calmantes, é boa para o sono, né? Nós não cortamos antes esse aqui, mas nós podemos aqui, vamos tirar aqui, olha, tá bem enraizadinha, né? Nós vamos colocar aqui no lado, porque essas 2 plantas elas dão um tamanho maior, né? Elas crescem um pouquinho mais. E nós vamos usar aqui também um manjericão. Manjericão também, ele é um tempero, ele é um chá, né? Nós podemos estar usando de várias formas. Depois vocês vão ver aí as formas de uso dessas plantas. Muito bom, gente, nós tendo essas plantinhas em casa, são plantas também repelentes, elas repelem insetos, mosquitos, né? Então aqui o alecrim. E assim nós vamos fazendo a nossa floreira, tá? Porque são plantas bonitas, são plantas boas, medicinais, com propriedades medicinais muito boas. Outra planta calmante que é muito usada é a cidreira, né? Para fazer o chá, principalmente, né? Alguns banhos. Então a cidreira nós podemos aqui também estar plantando aqui, porque nós não precisamos que essas plantas cresçam enormemente. Nós vamos fazendo a poda, vamos tirando a folhinha para fazer o chá e vamos mantendo ela num tamanho adequado, que se encaixe, né, fique bem bonito na floreira. Então aqui, feito. Quando nós vamos plantar, que elas têm aqui algumas partes da planta um pouquinho né, estragadas ou feia, nós podemos tirar aqui, ó, e deixar, ó, agora que venha a folhinha aqui nova, né, para fazer. Mesma forma que o alecrim, se a gente vê que ele está um pouquinho sofrido, a gente vai tirar a pontinha que dele vai fazer uma brotação, né? E me pediram também para mim falar um pouquinho sobre as mudas. Eu posso, depois que o meu alecrim crescer um pouco, eu posso estar multiplicando as mudas com os galhos. Então eu vou pegar o galinho, né, no tamanho aqui de um palmo, e eu vou pegar, então, penso que ele tem 3 partes, eu tiro uma parte aqui, eu tiro todas as folhas, né, do alecrim, né, e eu vou colocar então ele aqui na terra, né, enterrando toda a parte sem as folhas, né, e vou deixar. E também faço, então, tiro a ponta dele aqui para não, porque senão se eu deixar muita parte verde, vai consumir a umidade e não vai ter força de formar a raiz. E deixar, não pode faltar umidade. Quando a gente vai fazer a muda com estaca, que a gente chama, esta é muda por estaca, nós não podemos deixar faltar umidade. Então a gente tem que cuidar ali uns 15, 20 dias de sempre ter a terra úmida para ela formar raiz. Tá bem, gente? Então essa e por último, por fim, nós regarmos, tá? Não vou colocar muito aqui porque é só um exemplo, mas nós temos que plantar e regar a planta, tá? Então regar, nós vamos regar periodicamente, cada 3, 4 dias nós precisamos regar ou observar. A plantinha do manjericão é bem sensível. Quando ela está sentindo sede, ela já
murcha. Então quer dizer que as plantas estão com sede, precisando de água, de rega. Aqui, como eu falei, nós não queremos uma planta, um caixote feio, nós queremos um caixote bonito. Então nós vamos cortar essa parte aqui toda do papelão, do plástico, né, o excesso dele, nós vamos cortar e nós vamos ficar com uma floreira bem apresentada, bem bonita. Será que já aqui. Assim nós vamos ter, depois a gente organiza bem ela aqui as pontinhas e não vai ficar aparecendo. Então olha aqui, né? A gente vai cortar depois preparando bem aqui, só para nós não perdermos, como eu expliquei. Depois a terra vai compactando, né? Ela vai compactando e vai se encaixando e não vai escapar aqui pelas laterais. Essa aqui também é uma planta medicinal conhecida como penicilina, né? Nós temos a terramicina, penicilina, são todas essas com essa cor roxa, escura, muito usada na ornamentação, no jardim, no paisagismo. Mas ela é uma planta muito boa, muito gostosa também, pelo efeito que ela faz. Então, se eu quero fazer uma mudinha desta planta, no caso, eu também faço da mesma forma que eu fiz o alecrim. Eu tiro uma parte, né, a parte de cima, tiro a parte de baixo das folhas e eu vou então fazer a estaca, plantar a estaca dessa planta aqui também. Então, assim, se caso ela não enraizar, ela, né, pode acontecer. Então, sempre quando a gente vai fazer plantas com estaca, é bom a gente fazer várias estacas, porque pode ter algumas que não vão enraizar, outras vão. E depois a gente aqui não enraizou, a gente elimina, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, que nós estamos à disposição para orientá-las. Só clicar no